Pessoal, então a nossa aula de hoje é a última ferramenta da qualidade que a gente vai trabalhar, antes da nossa prova também. A ferramenta é o gráfico de controle. O gráfico de controle, de todas as ferramentas que a gente falou, é uma das ferramentas mais antigas. Elas são utilizadas por pessoas normalmente no processo produtivo. Qualquer pessoa que tem uma mínima noção de produção, gerência de produção, supervisão de produção, usa já o gráfico de controle. Eu já visitei, acho que não foi com vocês, né, que a gente visitou a Semalo. Vocês foram até a Semalo? Não. Fui com uma turma daqui da faculdade até a Semalo, já visitei a Dallas, lá em Nova Alvorada do Sul. Então, nessas duas indústrias, foi muito fácil identificar gráficos de controle. Tanto na Semalo, que era um gráfico feito num quadro branco, e aí eles iam traçando as linhas, para mostrar como é. Iam traçando as linhas ao longo do que o dia ia passando, de acordo com o volume de produção. E na indústria Dallas já era mais automatizado, os gráficos de controle ficavam nas telas do computador. Então, são ferramentas usadas com muita prática no dia a dia para uma realidade mais industrial do que qualquer outra coisa. Pode-se utilizar o gráfico de controle para outras atividades, mas ele funciona bem para uma realidade de grande volume. Então, uma empresa de consultoria, por exemplo, que atende um cliente a cada 15 dias ou coisa assim, não vai ter tanto uso. Né? É mais para empresas não de volume, por exemplo, de atendimento ao cliente. Imagina uma empresa que atende suporte para telefone celular, sei lá, 40, 50, 100 pessoas por dia. Né? Aí é muito bacana usar o gráfico de controle, porque ele serve para você controlar a qualidade e ter certeza que você está conseguindo manter um padrão de trabalho. O gráfico de controle nasceu de uma realidade que a gente chama de SEC, ou Controle Estatístico da Qualidade. Então ele foi criado por Deming, foi introduzido por Deming no Japão, e depois foi levado para o resto do mundo. Então, obviamente a ferramenta não é dele, né? A ferramenta, eu não me lembro agora o nome da pessoa, é um cara da área de produção, mas quem popularizou efetivamente foi o Deming, que levou para o Japão e passou a ser aplicado nas indústrias do dia a dia, naquele modelo toyotista. No modelo industrial, a qualidade sempre foi focada em uniformidade. Vocês vão notar que o gráfico de controle ele serve exatamente para que a gente defina um limite médio e consiga fazer com que a produção sempre fique o mais próximo possível dessa média. Ou seja, para que a produção fique uniforme, padronizada, sempre igual, sempre no mesmo nível. Né? Então a gente também vai seguir a lógica da uniformidade. Então usar a metodologia na inspeção da qualidade, depois do controle estatístico da qualidade, para chegar à qualidade assegurada, atingindo altos níveis de confiabilidade, durabilidade e desempenho. Texto meio extenso, mas só para dizer o seguinte, a partir do momento que você consegue manter a uniformidade, você passa a ter confiabilidade no seu processo, você passa a ter durabilidade no seu produto e também alto desempenho na produção. Porque para que as coisas estejam uniformes, a tua produção tem que estar muito sincronizada, para que você consiga regular e evitar esses desvios que a gente vai ver dessa média que você planejou, você vai ter esses altos níveis. Uma das empresas que é excelente nesse controle estatístico da qualidade é a Dell. Vocês já devem ter visto os computadores da Dell, eles são conhecidos por serem os computadores pretos. Né? Chega na empresa, o computador é todo preto. Assim, não é que tem que ser preto da Dell, não é nada disso. Mas foi um jeito que eles fizeram para chamar a atenção. E os computadores da Dell são conhecidos por ter altíssima qualidade e ter também um preço altamente competitivo. Né? Claro que para nós, que temos uma proximidade geográfica com o Paraguai, não dá para ser tão competitivo assim. Né? Mas se a gente pensar das empresas em geral que fornecem computadores dentro do país, etc., a Dell tem um preço super competitivo. Inclusive nos Estados Unidos, ela é uma das empresas mais recentes de fabricação de hardware, né, de computadores, e líder de mercado. Então, a Dell entrou, não sei se vocês conhecem a história, a Dell tem esse nome por causa do Michael Dell, que foi o seu fundador. E o Michael Dell, ele estava fazendo faculdade nos Estados Unidos e para pagar as contas, etc., ele vendia peças de computador. E ele vendia computadores montados. Né? Aquele computador, compra uma placa de placa-mãe aqui, compra uma memória RAM ali, compra um disco rígido aqui, compra uma placa de vídeo, junta tudo e vende por um pouquinho mais caro do que a soma das peças. Isso era o trabalho dele. E aí a grande vantagem que ele tinha é que ele fazia computadores personalizados. Fazia computador para o cara que queria jogar, fazia computador para o cara que queria fazer só edição de texto, o cara que trabalhava com computação gráfica. E aí ele notou duas coisas importantes. Primeiro, que ele podia trabalhar nesse ramo por encomenda, ele podia comprar as peças de acordo com o que o cara queria, e que ele também poderia personalizar o produto. E essas duas coisas ele transformou numa escala industrial. Aliás, antes disso, até é bacana,
ele usava o dormitório dele na faculdade para montar os computadores. Deu um tempo, ele já estava usando 2 lugares, 3 lugares, de repente ele usava o quarto do dormitório inteiro. E aí foi aí que ele achou que o negócio ia dar certo mesmo e começou a Dell. E aí a Dell chegou no mercado, concorrendo principalmente com a IBM, que era a grande empresa produtora de hardware, e destruiu a IBM. A IBM hoje, hardware representa acho que 3 a 5% do faturamento dela, e é só laptop que eles vendem. A IBM saiu totalmente do mercado de hardware e a Dell foi um dos principais responsáveis, porque entrou com essa lógica nova de mercado. A Dell, além de fazer esse excelente controle estatístico da qualidade, controlar os níveis, qual vai ser a demanda esperada. Não sei se alguém aqui já trabalhou numa empresa que quis comprar computadores da Dell, eles têm um limite de máquinas que você pode comprar por mês. Ele não deixa você chegar e fazer o pedido que você quiser. Aí o cara fica pé da vida, pô, mas eu estou com dinheiro, mas eu quero comprar. Mas é exatamente essa prática comercial que faz a Dell conseguir manter a uniformidade. Então a produção dela é totalmente esperada. A Dell trabalha, mais um exemplo ainda dentro dela, a Dell trabalha com o conceito de estoque zero. Quando você está numa linha de produção da Dell, você não tem um lugar onde as peças são estocadas. As peças são inseridas no computador, no computador que está sendo montado a partir do momento que elas chegam na fábrica. Então numa fábrica da Dell, por exemplo, imagina que tem lá a linha de montagem, chega um cara e coloca o gabinete. O cara que colocou o gabinete ali não é funcionário da Dell, é funcionário da empresa que fornece o gabinete. Depois, automaticamente, em seguida, entra o cara que está com a placa-mãe. Insere a placa-mãe naquele gabinete. É o cara da empresa que fornece a placa-mãe. Então a Dell não fica guardando essas peças. Como é que ela consegue fazer isso? Com esse planejamento de produção. Então, assim, é uma empresa de excelência nessa parte de controle de qualidade. Mas, uma das outras coisas que fez a Dell arrebentar no mercado, os preços foram muito bons também, que não tem muito a ver com isso aqui, é que a Dell passou a trabalhar com venda direta. E foi bem na época que a internet estava... Eles começaram, na verdade, com venda de catálogo, tipo Avon, assim. Chegava na empresa do catálogo, a empresa olhava, escolhia e comprava direto da fábrica. Né? E depois a internet. Então hoje você pode entrar no site da Dell, configurar o computador absolutamente do jeito que você quiser e ele chega em 2, 3 dias para a tua empresa. Então esse conjunto dessa habilidade em produção com essa nova maneira de vender diretamente da fábrica fizeram com que a Dell virasse a empresa que virou. Hoje líder nos Estados Unidos, que no Brasil tem um market share muito bom também. Então, a uniformidade, você conseguir manter um padrão, é muito importante para a tua empresa avançar. E aí, o controle estatístico da qualidade são técnicas para determinar o momento em que os erros tolerados na produção ultrapassam o limite de tolerância e quando eles têm que ser corrigidos. Então, eu vou ensinar vocês a calcular esse limite. Né? A gente vai traçar no gráfico uma linha média, que é o que você espera. Obviamente, vão haver variações, mas a gente tem um limite. A gente vai traçar um limite superior e um limite inferior, para que a gente saiba quando que o processo está passando daqueles limites. Então, usa bastante conta, uma ferramenta de estatística, mas que com Excel fica extremamente fácil. Então, o controle estatístico da qualidade tem a ver com comparar com um padrão, que é o que a gente vai definir. E para que a gente possa comparar com o padrão, tem 3 tipos de amostras que a gente pode fazer. 3 tipos de comparação que a gente pode fazer. A gente pode fazer um controle de qualidade 100%, que significaria o quê? O outro nome para isso é censitário, fazer um censo. É você pegar todos os produtos que saem da linha de produção e testar. Esse é um tipo de controle. Além de testar todos eles, a gente também pode fazer por amostragem. Lembra que eu expliquei a amostragem? Escolhe-se aleatoriamente alguns produtos, né? E dentro de cada um dos lotes, numa proporção estatística, para que você possa acompanhar a produção. E em terceiro, o controle da qualidade aleatória, que não define necessariamente uma amostra estatística, mas que de vez em quando você pega produtos para mensurar, para ver se ele está no tamanho certo, se ele foi feito com a consistência, com a resistência adequada. Então você pode ir escolhendo os produtos dessas 3 formas, ou todos, ou uma amostra estatística, ou pelo menos aleatoriamente, só para que você esteja verificando de quando em vez o que está acontecendo no seu processo produtivo. Bom, agora vem o conceito estatístico um pouquinho mais pesado. Pessoal, vocês já viram essa curva alguma vez? Já. Ninguém sabe o nome dela? Você já viram essa curva alguma vez? A curva normal, o professor de estatística deve ter falado para vocês da distribuição normal. Lembram disso? Não precisa lembrar exatamente o que era, mas passou. Isso aqui não é absolutamente uma novidade. Pessoal, a curva normal é um conceito antigo da estatística já, ela é conhecida também como curva de Gauss. Gauss foi um matemático lá para trás que observou, quando ele analisava a distribuição
de várias coisas, media várias coisas, processo produtivo, dinheiro, pessoas, ele percebeu que existia um comportamento relativamente padronizado de distribuição. Então, eu não sei se vocês se recordam e também não sei se eu fiz nessa sala, fica difícil, né? Vocês lembram no dia da prova, que fazendo os tracinhos no quadro? Foi aqui, né? Vocês lembram? Acho que até você que me perguntou, né? O que era aquilo. Não sei se vocês perceberam, quando vocês iam me entregando as provas, durante a entrega da prova de vocês, toda hora que alguém me entregava, eu escrevia a hora e o minuto que me entregava a prova e fazia um tracinho. Aí se duas pessoas entregassem na mesma hora, eu fazia um tracinho em cima, 3, 4 e tal. E aí o que deu para perceber? Que existe um momento onde a maior parte das pessoas entrega a prova. Então, se a gente pegar a curva que é gerada a partir dos dados, por exemplo, de entrega de prova, é bem provável que a gente vá ter uma distribuição normal. Entenderam mais ou menos o conceito? Você pega quando que cada um de vocês entregou a prova e joga no gráfico. Se duas pessoas entregaram ao mesmo tempo, eu jogo para cima. Ele vai provavelmente fazer uma distribuição assim. Que significa o quê? Tem uma galera que desiste rápido, que vai entregar a prova rapidamente. Tem um momento ali no meio, mais ou menos, eu acho que aqui nessa turma levou uns 30 minutos, 36 minutos. Com 36 minutos, a maior parte das pessoas já entregou a prova. E aí depois tem o pessoal que gosta de ficar até o final. Mais esperançosos aí. Né? Então, assim, você consegue observar esse padrão da distribuição. Ele acontece em vários, a gente pode usar a curva normal para medir várias coisas. Ela também é usada de forma errada várias vezes. Mas para controle estatístico da produção, ela é uma excelente ferramenta. Então, dentro desse conceito estatístico, tem duas coisas importantes que a gente tem que considerar uma curva dessas. Uma é a média, que vocês já conhecem. Né? Se eu pego 15 itens, eu pego o valor de cada item, divido por 15, eu tenho uma média, isso é normal. E além da média, tem o desvio padrão. Vocês já ouviram falar do desvio padrão? Desvio padrão é a distância média da média. Ou seja, o quanto que, em média, os seus resultados foram longe da média que você definiu. Está meio confuso? Desvio padrão é a média da distância da média. Então, o quanto que cada resultado seu, dividido pelo número de resultados, está longe da tua média. Então, se você tem um desvio, vamos falar em uniformidade. Para você ter uniformidade, você tem que ter um desvio padrão alto ou baixo? Baixo. Se o seu desvio padrão é baixo, significa que você está caminhando bastante próximo da média. Então você está mais próximo do seu uniforme. Se o seu desvio padrão for alto, pode ter certeza que você está saindo fora da uniformidade. Tá? O cálculo do desvio padrão na calculadora, não é que ele é impossível, mas ele é extremamente chato. Porque você tem que calcular a diferença de cada valor para a média. E aí fazer uma média da diferença. Tá? O cálculo da média até dá para fazer meio na mão. Então por isso que eu falei, no computador usando o Excel, tem uma fórmula que é desvio padrão. Aí calcula o desvio padrão para você na hora. E aí tem, usando a média e usando o desvio padrão, a gente consegue traçar essa curva. Então, por exemplo, a distribuição normal prévia, normalmente, que você vai ter numa distribuição normal perfeita, 62% dos resultados, 63% dos resultados vão ser na média. Então, se você considerar o valor médio, 63% das pessoas vão entregar a prova ali próximo dos 36 minutos que eu falei. Agora, se a gente trabalhar um desvio padrão para baixo e um desvio padrão para cima, você já vai conseguir compreender 85% das pessoas. Se você trabalhar 2 desvios padrões para cima e 2 desvios padrões para baixo, vamos dizer que a média tenha sido 36 minutos e o desvio padrão tenha sido 4 minutos. Quanto que dá um desvio padrão para cima e um para baixo? 32 a 40. Então, se eu pegar os alunos que entregaram a prova do minuto 32 minutos depois do início, até 40 minutos depois do início, eu vou compreender ali já 85% dos alunos. Mas não vou pegar todos. Então, se a gente traçar mais um desvio padrão para cima e um para baixo, vai sair quanto? 28 e 44. Ali eu já vou conseguir pegar 95% das pessoas. Se eu trabalhar 3 desvios padrão para cima e 3 desvios padrão para baixo, que vai ser 24 e 48, eu pego 95% da turma. Ou seja, ainda tem 5% que vão ser além desse limite, que é aquele que fica até o finalzinho, ou aquele que chegou menos de 24 minutos, chegou, pegou e entregou, hein?
nunca espera o Chico Xavier baixar, ou o filho do professor Xavier, que já faz tudo entrega rápido. Né? Esses dois Xavieres aí. Então, assim, o desvio padrão é muito legal para que você consiga encontrar esse percentual. Então, normalmente, quando você trabalha com 3 desvio padrão para cima e 3 para baixo, você elimina a maior parte você pega a maior parte dos itens da distribuição. Ficam apenas pouquíssimos excedentes para fora. Então, esse conceito é importante para explicar o gráfico que a gente vai montar hoje. Aí, pessoal, eu queria abrir o Excel para mostrar para vocês rapidamente como que a gente vai desenhar um gráfico de controle. Como que a gente vai elaborar isso, então. Aí, deixa eu só abrir o Excel aqui. Pessoal, então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo da prova, já que a gente já está usando, né? Então, aluno e média. Então, teve um aluno que entregou com 12 minutos, teve um aluno que entregou com 26, um com 27, um com 25, um com 28, um com 31, um com 54, outro com 32, outro com 35. Então a gente tem 9 alunos aqui na minha amostra que fizeram essa prova e a gente quer elaborar um gráfico para analisar qual foi a média, qual foi o grupo de controle, o gráfico de controle. Então a gente vai começar, pessoal, calculando, aqui é nota na verdade, a gente vai começar calculando qual foi a média dos alunos. Como que eu calculo a média no Excel, pessoal? Tem uma fórmula para a gente calcular a média no Excel, adivinha o nome da fórmula? Média, exatamente. Então, para a gente inserir a fórmula no Excel, a gente vai usar o igual, vai escrever o nome da fórmula, que é média, vai abrir um parênteses. Aí ele vai pedir para a gente marcar quais são os campos que a gente quer calcular a média. Então, eu quero a média do 12 até o 35. Fecho parênteses, enter. Então, tempo médio para fazer a nossa prova foi de 30 minutos. Vou colocar a casinha depois da vírgula. Isso foi 30 redondo, hein? Então, a nota média obtida na nossa sala foi... desculpa, o tempo... Pô, estou bem confuso, né? Me ajuda aí, pessoal. Pô. Preocupação com o jogo do Brasil. Então, o tempo médio de entrega de prova foi de 30 minutos. Obviamente, tem pessoas que entregaram abaixo da média, tem pessoas que entregaram na média, tem pessoas que entregaram acima da média. Agora, como que eu calculo o próximo passo, que é o desvio padrão desses tempos de entrega? Tem uma fórmula também, que é DESV-PAD. Né? DESV de desvio, PAD de padrão. Então a gente vai fazer no mesmo formato da média. Igual, aí vamos escrever DESV-PAD, vai lá, calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. Abriu parênteses, marcou, fechou parênteses, enter. Desvio padrão é de 11 minutos. Ficou altíssimo o nosso desvio padrão. Por que vocês acham que o desvio padrão ficou alto, pessoal? Eu não entendi por que do alto, lembrando estatística. Você não entendeu o quê? Por que está alto? Porque olha só, se eu pegar e jogar 11 minutos para cima e 11 minutos para baixo, eu já vou contemplar basicamente todos os meus blocos. 19 até 41, está todo mundo. Menos 2. Menos 2 resultados. Isso aí é um problema, pessoal, da média do desvio padrão. Quando você tem resultados muito díspares, muito diferentes, ele estraga o uso da ferramenta. Ele te atrapalha, porque vocês vão ver a hora que a gente desenhar o gráfico, que ele vai ficar com um limite super alto. Por quê? Por causa daquele 12, por causa daquele 54. Tá? Mas esse é exatamente o objetivo, a gente identificar quando que está saindo o nosso padrão aí. Então, agora a gente tem que fazer a fórmula, pessoal. A fórmula vai ser, a gente vai ter que calcular aqui a média, que a gente já tem. A gente vai ter que calcular o limite superior de controle e a gente vai ter que calcular o limite inferior de controle. Como é que vai funcionar isso? Média, eu vou copiar a média em todas as minhas linhas aqui. Média, vocês já vão entender por quê. Limite superior de controle.
Agora aqui, pessoal, vai depender de qual é a aceitação de erro que você pode, aceitação de desvio que você pode ter dentro da empresa. Então, nesse nosso caso aqui, como o desvio padrão foi muito alto, eu vou aceitar apenas um desvio padrão. Ou seja, qualquer nota que ficar acima de um desvio padrão ou abaixo do desvio padrão vai estar fora do meu controle. Então, aqui eu vou fazer o quê? Igual... Desculpa, o que é LS? É limite superior de controle e limite inferior de controle. Então, o meu limite superior de controle vai ser 30 mais um desvio padrão. 41,09. E eu vou reproduzir ele aqui. E o meu limite inferior, pessoal? 30 menos um desvio padrão. 18,91. Posso descer aqui. Então, essa é a tabela que eu preciso para que eu possa montar o meu gráfico de controle. Agora, o que eu vou fazer? Vou marcar o tempo que eu obtive, a minha média, o limite superior e o limite inferior. E vou fazer um gráfico a partir disso aqui. Que gráfico que a gente usa no gráfico de controle, pessoal? Sempre o gráfico de linha. Tá? Então, pode pegar um gráfico de linha qualquer. Agora eu vou ter que tirar um pouquinho do zoom aqui. Tá lá, pessoal. Então, obviamente, a linha do meio é a média, a linha de cima é a linha superior e a linha de baixo é a linha inferior. Esses são os meus limites de uniformidade. Ou seja, pessoal, todas as minhas notas estão respeitando os meus limites, com exceção daquela do 54 e daquela pessoa do 12. É 12, né? Isso, é a pessoa do 12. Então, entenderam a ideia do uso da ferramenta? A gente traça uma média, traça um limite aceitável para cima, traça um limite aceitável para baixo. E aí a gente consegue identificar quem está fora do padrão. E aí, se eu estivesse fazendo esse controle nessa sala, eu iria perguntar com a pessoa que entregou no 12 e com a pessoa que entregou no 54 para ver o que tinha acontecido. Né? Por quê? Porque eles saíram fora do que eu esperava, saíram fora da média que a gente tinha de tolerância. Então, essa é a ideia do uso do gráfico de controle. Vou fazer esse exemplo do começo ao fim para vocês não montarem. Aí eu trouxe um exemplo aqui, pessoal, que ficou até meio confuso. O que está diferente desse gráfico do que o meu? Tem uma diferença no LIC e no LSC. Qual que é? O meu limite inferior de controle está em cima. E o meu limite superior de controle está embaixo. Mas por quê? Olha qual que é o título do gráfico, pessoal. Economia de energia. Então imagina que eu estivesse fazendo um controle de quais departamentos estão fazendo mais economia de energia. Nesse caso, quanto maior o valor, pior é o resultado. Certo? Consumo de energia. Quanto maior é o valor, pior é o resultado. Quanto menor é o valor, melhor é o resultado. Então, o limite inferior, eu coloquei esse exemplo para mostrar isso, o limite inferior e o limite superior, eles não têm a ver com o número ser mais alto ou mais baixo. Eles têm a ver com ser melhor ou pior para o propósito que você tem. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um gráfico de faltas, no gráfico de faltas, o meu limite superior ia ser embaixo, que é a pessoa com menos faltas. O meu limite inferior ia ser em cima, que é a pessoa com mais faltas. Tá? Então, a gente faz esse uso do limite inferior e do limite superior. Por quê? Porque depois do relatório, quando você vai falar assim, nenhum resultado foi acima do limite inferior. Isso significa uma coisa boa. Né? E aí, de repente, se é um gráfico de economia, vai ficar invertido. Um gráfico de faltas vai ficar invertido. Então essa é a ideia do limite superior e do limite inferior. Não necessariamente vai ser em cima e embaixo. Claro que eu não vou confundir nos exercícios para vocês. Só para vocês saberem isso também, né? Quando vocês virem ou forem montar a ferramenta assim. É isso que vocês têm que fazer. Então, LIC é o limite inferior de controle e LSC é o limite superior de controle.